Imagine olhar para o noticiário. Todos os dias, vemos imagens de guerra, de ódio, de divisões políticas e religiosas. Países se atacam, vizinhos se odeiam, famílias se destroem por ideologias. É como se a humanidade estivesse presa em um ciclo sem fim de autodestruição. Mas e se algo inesperado acontecesse? E se, em um instante, um objeto gigantesco surgisse no céu, pairando sobre nossas cidades? E se não fosse um míssil, nem um drone, nem um satélite, mas uma nave alienígena? De repente, todos os conflitos internos pareceriam pequenos diante dessa presença. Talvez fosse o único tipo de choque capaz de nos unir. Essa ideia não é apenas ficção. Grandes líderes, cientistas e militares já disseram, em momentos diferentes da história, que uma ameaça vinda do espaço poderia ser o fim das nossas guerras internas. Na Assembleia Geral da ONU, em 21 de setembro de 1987, o presidente americano Ronald Reagan fez um discurso que até hoje arrepia quem acredita em conspirações. Talvez precisássemos de uma ameaça externa, universal, para reconhecer este laço comum. De vez em quando penso em como nossas diferenças em todo o mundo desapareceriam se enfrentássemos uma ameaça alienígena. Reagan não falou em tom de brincadeira. Ele parecia realmente acreditar que essa era uma possibilidade. O físico e astrônomo Carl Sagan também alertava sobre isso, ainda que de forma diferente. Ao olhar para a famosa foto da Terra tirada pela Voyager 1 em 1990, o chamado pálido ponto azul, Sagan disse: "Esse pontinho azul é o nosso lar. Cada ser humano que você ama, que você conhece, que você ouviu falar, viveu ali. Nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, tudo isso está ali." E completava: "Talvez essa perspectiva nos ajude a compreender a tolice das nossas divisões e a importância de cuidarmos uns dos outros." Se Reagan via nos alienígenas uma forma de unir os povos, Sagan via no simples fato de estarmos juntos no universo a mesma lição. Mas o que aconteceria se realmente víssemos uma nave descendo do espaço? Será que, diante desse momento, pararíamos nossas guerras? Ou será que inventaríamos uma nova, contra um inimigo que mal entendemos? E aqui entra a provocação mais inquietante. Será que governos poderiam até mesmo inventar essa ameaça? Muito antes de políticos, cientistas e militares falarem sobre alienígenas como possível catalisador da união da humanidade, a ficção já havia levantado essa questão. E talvez de forma ainda mais assustadora. Em 1898, o escritor britânico H.G. Wells lançou o livro A Guerra dos Mundos. Nele, marcianos invadem a Terra com tecnologia muito superior à nossa. A humanidade, que até então vivia dividida em impérios, fronteiras e rivalidades, se vê impotente diante da destruição. E, pela primeira vez, povos inteiros percebem que só tem uma chance: resistir juntos. Curiosamente, Wells não descreve apenas uma invasão alienígena. Ele cria uma metáfora para a própria fragilidade humana. É como se dissesse: vocês se orgulham de suas nações, de seus exércitos, mas basta um inimigo externo superior para que todas essas vaidades se tornem inúteis. Décadas depois, em 1938, o radialista Orson Welles adaptou essa história para uma transmissão de rádio nos Estados Unidos. O programa foi narrado em formato de noticiário, com boletins falsos interrompendo a programação comum, anunciando que naves haviam pousado em Nova Jersey. O efeito foi tão realista que muitos ouvintes acreditaram de verdade que uma invasão estava acontecendo. Pessoas entraram em pânico, fugiram de casa, algumas até rezaram esperando o fim do mundo. Se uma simples dramatização conseguiu esse efeito, imagine o impacto de uma aparição real no céu. E Hollywood continuou a explorar esse tema. Em 1996, o filme Independence Day colocou o mundo inteiro contra naves colossais que surgem sobre as maiores cidades do planeta. Na trama, líderes políticos percebem que a única chance de sobrevivência é esquecer rivalidades e unir forças. E um dos momentos mais icônicos é o discurso do presidente dos Estados Unidos, interpretado por Bill Pullman. Hoje, não vamos mais lutar por pequenas diferenças. Hoje, lutaremos por nossa sobrevivência. E se vencermos, o 4 de julho não será mais apenas um feriado americano, mas o dia em que o mundo declarou em uma só voz: não iremos desaparecer na escuridão da noite. Não vamos desistir sem lutar. Hoje, celebramos o nosso Dia da Independência.
Esse discurso fictício mexeu tanto com a cultura popular que muitos acreditam que seria exatamente assim se algo do gênero acontecesse de verdade. A ficção funciona como um ensaio psicológico. Ela nos prepara para cenários improváveis, mas possíveis. Ela planta no imaginário coletivo a ideia de que um inimigo cósmico poderia nos obrigar a nos tornar finalmente humanos, em vez de americanos, russos, chineses ou brasileiros. Mas há uma diferença essencial. Nos filmes, essa união acontece quase automaticamente diante do perigo. Na vida real, não seria tão simples. Haveria suspeitas, teorias da conspiração, disputas para ver quem controlaria a narrativa. E, inevitavelmente, surgiria a pergunta: e se essa ameaça não fosse real, mas apenas encenada? É nesse ponto que a ficção se encontra com as teorias mais obscuras da nossa realidade. Enquanto a ficção nos mostra o impacto psicológico de uma invasão alienígena, algumas teorias afirmam que a vida real poderia seguir um roteiro semelhante, mas com a diferença de que a ameaça seria fabricada. Uma das mais famosas é o projeto Blue Beam. Segundo teorias conspiratórias, governos e organizações secretas planejariam criar uma falsa invasão alienígena, usando tecnologia avançada de hologramas, som e manipulação psicológica, para controlar a população mundial e instaurar uma nova ordem global. O conceito foi popularizado pelo jornalista canadense Serge Monast nos anos 90. Ele afirmava que a tecnologia já permitiria criar naves e seres extraterrestres no céu, com imagens tão realistas que ninguém poderia duvidar. Imagine por um momento, hologramas gigantescos, vozes vinda do espaço, uma mensagem global dizendo: humanidade, estamos aqui. Preparem-se. De repente, todas as guerras internas, todos os conflitos, todas as divisões políticas, tudo isso seria colocado em segundo plano. Todos olharíamos para o mesmo céu, com o mesmo medo, com a mesma urgência. E os líderes mundiais, sabendo que a população está em pânico, poderiam consolidar poder sob o pretexto de proteger a humanidade. O físico e futurista Michio Kaku comentou sobre isso, embora de forma mais científica do que conspiratória. Se uma civilização alienígena realmente aparecesse, não seria apenas um evento cultural ou religioso. Seria um momento em que toda a humanidade reconsideraria suas prioridades. E o astrofísico Avi Loeb vai mais longe, trazendo uma perspectiva realista sobre como a ciência encara objetos interestelares, como o 13 Atlas. Encontrar irmãos extraterrestres nos inspiraria a ir além das experiências limitadas que tivemos até agora em nosso planeta natal. Ou seja, mesmo sem qualquer conspiração, apenas a existência de algo ou alguém vindo de outro mundo poderia nos unir de formas inesperadas. Alguns generais e militares também comentaram, em entrevistas sigilosas ou relatadas em documentos desclassificados, sobre como uma ameaça externa poderia ser um catalisador de cooperação global. O coronel Philip Corso, por exemplo, em seu livro The Day After Roswell, sugere que tecnologias alienígenas poderiam ter sido manipuladas para dirigir a humanidade para um caminho controlado. Mesmo sem comprovação, essas declarações reforçam a ideia de que a presença de um inimigo comum, real ou fabricado, muda radicalmente o comportamento humano. E aqui entra a reflexão mais perturbadora. Se a humanidade só se une diante do medo, do perigo, da ameaça, isso nos faz questionar nossa própria capacidade de cooperação. Será que somos capazes de nos unir pela esperança, pela razão ou pelo bem comum, sem precisar de um invasor vindo do espaço para nos obrigar? A ficção, os filmes e as teorias conspiratórias convergem nesse ponto. Somente algo extraordinário poderia quebrar a rotina das guerras humanas. E é nesse limiar entre o possível e o improvável que os olhos do mundo se voltam para o céu, imaginando: e se fosse real? Enquanto filmes e teorias conspiratórias nos fazem imaginar cenários extremos, cientistas e líderes contemporâneos já discutem seriamente as implicações de um contato real com seres extraterrestres. O astrofísico Avi Loeb, de Harvard, tem falado sobre o tema com crescente frequência. Ele afirma que descobrir civilizações alienígenas avançadas seria um choque para a humanidade, mas também uma oportunidade histórica. Em suas palavras, talvez notar um vizinho seja um sinal de alerta que nos unirá. Ou seja, perceber que não estamos sozinhos no universo poderia nos ensinar que as guerras, as rivalidades políticas e as divisões culturais são insignificantes diante da vastidão cósmica. Loeb complementa: foi arrogante da nossa parte pensar que estamos sozinhos.
Uma civilização científica muito avançada é uma boa aproximação de Deus. Ele sugere que, ao confrontarmos inteligências que superam a nossa, talvez com tecnologias inimagináveis, sentiríamos uma humildade coletiva, uma experiência capaz de remodelar nossa sociedade. Mas não é só a ciência que reflete sobre isso. O físico Michio Kaku comenta sobre os impactos sociais de uma visita alienígena. Se uma civilização alienígena realmente aparecesse, não seria apenas um evento cultural ou religioso. Seria um momento em que toda a humanidade reconsideraria suas prioridades. E políticos também já fizeram observações semelhantes. Reagan, como vimos, imaginou que a presença de uma ameaça externa uniria a humanidade de formas sem precedentes. Outros líderes, como Henry Kissinger, já teriam refletido sobre como uma ameaça global poderia redefinir alianças e estratégias políticas. Embora em seus documentos nunca se mencione explicitamente alienígenas, o raciocínio de inimigo externo é claro. Até militares mais recentes, como Luiz Elizondo, ex-chefe do programa secreto americano que investigava o EFIOS, já comentaram publicamente que o reconhecimento de objetos não identificados poderia ter consequências geopolíticas enormes. Não apenas pelo medo, mas pela necessidade de cooperação global. Mesmo que um objeto venha em paz, a humanidade terá que decidir como reagir. Isso exige diálogo, confiança e união, algo que nossas guerras internas muitas vezes impedem. Essa é a chave. A ameaça ou a curiosidade pelo desconhecido força a humanidade a agir coletivamente, de maneiras que raramente conseguimos sem um catalisador externo. O escritor e teórico Carl Sagan já nos alertava, décadas atrás, sobre a perspectiva cósmica. Talvez essa perspectiva nos ajude a compreender a tolice das nossas divisões e a importância de cuidarmos uns dos outros. Repare que ele não falava sobre invasões alienígenas, mas sobre percepção e humildade diante do universo. A mesma lição que, na ficção ou na teoria conspiratória, nos é imposta por uma presença alienígena. E se essa presença se tornasse visível? Se uma nave gigantesca surgisse no céu, como os filmes previram, ou se detectássemos sinais inequívocos de tecnologia extraterrestre, todos os seres humanos teriam que reavaliar seu lugar no mundo, sua percepção de poder e suas prioridades. Esse momento, entre o medo e a admiração, seria único. A união forçada diante do desconhecido seria inevitável, mas também efêmera. Seríamos obrigados a colaborar. Mas como manter essa colaboração quando a ameaça desaparecer ou for compreendida? É aí que entra a grande pergunta que atravessa a história, a ficção e a ciência. Precisamos de um inimigo externo para nos unirmos? O céu estava silencioso naquela tarde. Milhares de pessoas olhavam para cima, sem saber o que esperar. De repente, uma luz intensa começou a se formar acima das nuvens. Não era um avião, não era um drone, nem qualquer tecnologia humana que conhecêssemos. Era uma nave colossal, flutuando com uma presença que parecia desafiar a gravidade e a lógica. As notícias começaram a se espalhar rapidamente. Cidades inteiras pararam, o tráfego se deteve, e as pessoas saíram às ruas, olhando para cima em silêncio absoluto. Políticos de todas as nações foram convocados. Em Washington, em Moscou, em Pequim, em Brasília. Cada líder entendia que o mundo estava diante de um evento sem precedentes. Em uma transmissão ao vivo, ecoando no mundo inteiro, o presidente dos Estados Unidos falou: "Hoje, não estamos separados por fronteiras, religiões ou ideologias. Hoje, estamos todos diante do desconhecido, e diante dele, precisamos nos unir." Enquanto isso, cientistas explicavam o que estavam observando. Avi Loeb, em entrevista por vídeo, disse: "Este é o momento pelo qual a humanidade deve refletir, não apenas sobre tecnologia ou poder militar, mas sobre quem somos de verdade. Estamos diante de algo muito maior do que nós." Os militares, acostumados com crises e estratégias, ficaram perplexos. Nenhuma tática terrestre poderia confrontar aquilo. Generais de diferentes exércitos começaram a se comunicar entre si, não para atacar, mas para coordenar esforços humanitários. O mundo inteiro estava improvisando uma cooperação sem precedentes, não por lei, não por tratado, mas pela necessidade de sobrevivência coletiva. As ruas, antes cheias de violência, ficaram silenciosas. Guerras foram pausadas temporariamente. Mensagens de líderes mundiais pedindo paz foram transmitidas em rede global. E mesmo aqueles que estavam em conflito olharam para o céu, juntos,
compreendendo que os problemas humanos pareciam pequenos diante do universo. No rádio, na TV, nas redes sociais, começaram a surgir declarações de religiosos, filósofos e cientistas, todos refletindo sobre a mesma pergunta: estamos prontos para este encontro? Conseguiremos aprender com ele ou apenas reagiremos com medo? Enquanto isso, a nave se aproximava lentamente, mas nunca parecia agressiva. Não havia armas visíveis, nem sinais de hostilidade. Mas a simples presença dela mudava tudo: as prioridades, as alianças, até a percepção de poder. Em diferentes partes do mundo, pessoas comentavam: nunca pensei que ver algo assim pudesse fazer a gente parar de brigar entre nós. Se isso é real, talvez tenhamos uma chance de reconstruir a humanidade de forma diferente. E aqui entramos no paradoxo mais profundo. A união que o mundo precisava veio, mas não por escolha própria, e sim pela percepção de uma ameaça ou mistério muito maior que nós. Essa é a lição que Reagan, Loeb, Kaku e Sagan tentaram transmitir. Só quando confrontados com o desconhecido, o humano parece capaz de esquecer diferenças e colaborar. E então, a nave fez algo inesperado. Ela pairou, em silêncio absoluto, e lentamente começou a emitir sinais de luz e som que ninguém compreendia completamente. Era como se estivesse se comunicando, convidando a humanidade a olhar para si mesma e para o universo. O mundo inteiro permaneceu em suspense, sabendo que cada decisão a partir daquele momento poderia definir o futuro da nossa espécie. A grande lição era clara: não precisamos de guerra para nos unir, mas talvez precisemos do inesperado, do extraordinário, para nos fazer enxergar além do próprio ego. A nave desapareceu do céu tão misteriosamente quanto havia aparecido. O mundo, entretanto, não seria mais o mesmo. Durante algumas horas, dias, talvez semanas, a humanidade sentiu uma mudança silenciosa. Pessoas conversaram com vizinhos, líderes refletiram sobre suas prioridades, e antigos inimigos perceberam que suas disputas pareciam irrelevantes diante do cosmos. Mas a grande pergunta permanece: precisamos realmente de uma ameaça externa para nos unir? Só o desconhecido pode nos fazer lembrar que, no fundo, todos compartilhamos a mesma casa, a Terra. O cientista Avi Loeb resume essa reflexão: encontrar irmãos extraterrestres nos inspiraria a ir além das experiências limitadas que tivemos até agora em nosso planeta natal. E Michio Kaku completa: uma civilização alienígena avançada não é apenas um choque de tecnologia, é um choque de perspectiva. E só a perspectiva pode nos ensinar humildade e cooperação. A ficção já nos mostrou como isso poderia acontecer. Guerra dos Mundos, Independence Day, A Rival, todos os filmes sugerem a mesma lição. Um inimigo ou visitante inesperado nos força a refletir sobre quem somos e como nos relacionamos. E os políticos também reconheceram essa possibilidade. Reagan, com sua visão no final dos anos 80, imaginou que o encontro com alienígenas poderia unir toda a humanidade em uma só causa. E Kissinger, embora mais reservado, reconheceu que ameaças globais redefinem alianças e prioridades. Mas essa reflexão não precisa de ficção, nem de teoria conspiratória, nem de uma nave real. Ela nos desafia a pensar: podemos nos unir sem o medo, apenas pela razão, pelo entendimento e pela empatia? Esse é o paradoxo da humanidade. O mesmo ser capaz de criar guerras devastadoras é também capaz de colaboração inédita diante do inesperado. E talvez, só talvez, seja justamente essa capacidade que nos dará uma chance de sobreviver, independentemente de ameaças externas ou internas. Então, quando você olhar para o céu hoje, ou ouvir notícias de avanços científicos e objetos interestelares como o 13 Atlas, pergunte a si mesmo: se fosse real, estaríamos prontos para nos unir? E lembre-se: o maior inimigo da humanidade nunca foi apenas o desconhecido. Foi e sempre será a nossa incapacidade de reconhecer que estamos todos juntos nesse planeta, compartilhando o mesmo destino. Se a nave voltasse amanhã, talvez não precisássemos de armas. Talvez só precisássemos de olhos atentos e mentes abertas. E você, diante desse cenário, como reagiria? A resposta talvez revele mais sobre nós do que qualquer alienígena jamais poderia. Se você quer continuar explorando mistérios do universo, teorias que desafiam a realidade e histórias que mexem com a mente humana, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. A verdade está lá fora.
e talvez mais perto do que você imagina.